Bom, trouxe esse tema aqui porque foi uma explosão na minha cabeça quando eu entendi esse outro lado, né? E eu não tenho intenção nenhuma aqui de influenciar alguém a ter alguma opinião parecida, igual à minha, mas é transparecer mais as coisas, sabe? A gente vive um mundo hoje digital onde muita coisa é falada, mas não é verificada. Muita coisa é passada de um jeito, mas é de outra. E o sol tá até aqui batendo, começando a bater no meu rosto. O olho vai ficar mais fechado um pouco. Mas é porque assim, pessoal, há uma batalha muito grande na nossa mente na hora de produzir um vídeo como esse, né? Muita coisa acaba dando errado, entre aspas, para sair esse vídeo aqui, por exemplo. Enfim, eu tava usando um outro aplicativo que eu achei que ia dar bom, aí não consegui configurar direito, acabou que a saída do vídeo. Ontem mesmo eu fiquei aqui nesse mesmo lugar, gravei mais de hora assim e foi tudo pro ralo. E nunca vai ter um momento ideal, né, pra gente começar a produzir conteúdo. E a minha ideia aqui, mais uma vez, não é ser um formador de opinião, mas é trazer um conteúdo mais profundo, uma clareza a mais sobre alguns cenários que eu vivo e que eu, talvez se eu tivesse tido oportunidade de ouvir isso, essa mensagem que eu vou passar de alguns assuntos, né? Talvez seria um pouquinho menos doloroso para mim. Mas eu creio também que tudo é para ser do jeito que de fato é, desde que a gente esteja conectado com Deus. Mas vamos lá, vamos pro assunto que é de fato clientes grandes e clientes pequenos, né? Eu botei contrato high ticket aí no título do vídeo porque é um termo muito usado no meio do marketing, principalmente marketing digital, mas que pode ser levado até para negócios locais, prestações de serviço B2B em geral, né? A questão do contrato grande ou contrato pequeno. Bom, eu passei por anos assim, desejando, tendo um anseio de fato de clientes grandes, de contratos na qual eu pudesse ganhar primeiro 2, depois 3, depois 4, depois 5 mil reais por contrato. E nesse sentido, já que eu tinha esse objetivo, eu fui buscar um posicionamento para que eu pudesse atingir um público capaz de me pagar esses valores. Então, o que eu fiz? Enquanto eu tomo o meu café aqui, eu fiz questão de. Tô gravando nesse cenário aqui porque, né, não tem palavras para descrever. E para a gente sair um pouquinho também, né, pessoal? A maioria do pessoal que me assiste é um pessoal ou dono de negócio, seja físico, seja um negócio online, talvez até empreendedores também, pessoas que trabalham como consultor de negócio igual a mim, né? Pessoas que desenvolvem produtos, enfim. E a gente fica muito nesse esquema de escritório, essa coisa de sala fechada. E eu decidi trazer um pouquinho, um clima um pouquinho mais natural, mais tranquilo para a gente poder trocar essa ideia. De repente você tá aí, como eu, né? Assisto muito YouTube lavando uma louça, de repente almoçando, ou enfim, no carro, viajando, enfim, para que esse clima fique um pouquinho mais leve. Então, voltando ao assunto, sendo bem direto também, né, pessoal? Eu desejei esses contratos grandes,
mas quando eu vi, eu pude conferir o risco de perder um cliente grande também. Ganhar um cliente grande é muito bom no início, mas a responsabilidade é muito grande. E a entrega também é grande e toma muito teu tempo. E quando você perde, geralmente você toma um prejuízo também muito grande. Então, eu cheguei a um momento na qual eu fiquei refém desses grandes contratos. Por quê? Porque esses grandes contratos, geralmente, representam grande parte de um faturamento, principalmente de um prestador de serviço, de um consultor de negócios. Então, por exemplo, eu tinha lá 3 contratos de R$ 4.000. Esses contratos representavam cada um 33%, 33,3% do meu faturamento. E qual é o meu contexto hoje? Né? Então, essa é uma primeira pergunta que vai nos levar a uma resposta melhor para cada um sobre contratos pequenos ou contratos grandes. Eu não acho que há uma fórmula exata, uma resposta certa, já que cada vida é uma vida, cada pessoa está num momento também. Às vezes você está aí com 35 anos, né? A gente chama de personas no marketing. Então vai ter uma persona aí como eu, casado, 35 anos, com filhos, mas vai ter uma outra persona de 22 anos de idade, que ainda mora com os pais e que pode arriscar, né? E que tem ali, que não teria nenhum prejuízo além ali de si próprio ou de diminuição de entrada, caso um cliente grande viesse a desfazer ali um acordo, né, viesse a encerrar uma parceria, nesse caso de prestação de serviço. E aí, hoje a minha estrutura é o seguinte: eu sou um cara casado, para honra e glória do Senhor, tenho filhos, tenho 35 anos. Hoje a minha casa depende também do meu faturamento. Ainda estou no caminho de chegar no meu Prolabore, ainda não cheguei, mas ainda misturo, né, as contas pessoais e profissionais, que é o que a gente tem agora, né? A gente trabalha, eu atendo até outros clientes que têm Prolabore, outros que estão começando a entender a importância agora, outros que já entenderam a importância e estão num caminho. Não é uma coisa que a gente consegue fazer de uma hora para outra. Agora o sol tá passando uma nuvem, aí vai dar uma tranquilizada, dá para eu abrir mais o olho. Mas a grande questão é que a estrutura que eu tenho hoje e as pessoas que dependem hoje de mim, financeiramente falando, elas têm que ser consideradas na decisão de qual modelo de negócio eu vou desenvolver e eu vou investir. Então você imagine, eu tenho R$ 12.000 de entrada hoje, eu tenho um custo, sei lá, de 11, né? Trazendo uma simulação aqui. Mas eu tenho um custo hoje de 11, e aí eu tô falando de escola, eu tô falando de plano de saúde, eu tô falando de, enfim, coisas também básicas, estilo de vida, lugares que você frequenta, de quem hoje tem um gasto médio de R$ 11.000 numa cidade como a minha, né? Se você mora numa grande cidade, então, se você mora num bairro de luxo, cara, aí a gente tá falando de uma situação pior ainda, porque um aluguel teu, de repente, é R$ 5.000, né? Hoje eu ainda pago alto de aluguel, mas é uma opção que a gente tomou, né, de R$ 2.500. Então, assim, as contas básicas, né, mais o estilo de vida. Você imagina que eu tenha 11 mil de gasto fixo mensal. Se eu perder um cliente hoje, o meu ganho que era de 12, ele vai passar a ser 8. Eu já entro o mês com 3 mil de prejuízo. Agora vamos supor que você tenha, de repente você não tem estrutura para ter contratos grandes também. Eu estou falando de uma estrutura de pessoas que dependem de você, agora eu estou falando de uma estrutura de negócio, de processo para que você tenha capacidade
de entregar resultado para um contrato grande. Aí vamos supor que você tem capacidade de, hoje, 2 contratos de R$ 4.000. Se você perde um, você perde 50% do teu faturamento. Só que qual que é o grande perigo disso tudo? Que eu passei por isso, é que você fica refém desse cliente. Você não pode perder aquilo ali, e aí o cliente te manda mensagem 11 horas da noite, você tem que responder. O cliente pede serviço além do que foi combinado, você vai fazer. Né? O cliente às vezes não tá te pagando em dia, você cobra o cara 9, 10 vezes, na 10ª vez que você cobra o cara te paga e ele atrasa, mas você não pode abrir mão daquilo ali. Então tudo isso eu passei e de certa forma eu estou passando um pouco e estou tentando, né, aos poucos construir um outro lado para não depender disso, e aí entra a conclusão desse vídeo. Ora, se eu tenho 12 mil com 3 clientes, como seria a minha vida, principalmente a minha saúde mental, a minha capacidade de planejar e executar um plano? Porque veja, se eu dependo do cara, eu posso até traçar um plano com ele, mas se ele quiser alterar o plano a qualquer momento, como eu sou refém, eu sou totalmente dependente, eu estou numa carona, né? A gente vai viajar daqui para o Espírito Santo, eu vou de carona, o cara no meio do caminho, olha, eu tô indo por Campos, aí eu vou ter que parar em São Fidélis. Vou ter que parar e ficar um dia em São Fidélis. Você tá de carona. Aí do nada, no meio do caminho, você descobre isso e aí muda toda a tua agenda. Assim também é a prestação de serviço para contratos altos, aonde eu só tenho contratos altos e poucos. Ah, não, Júlio, eu tenho uma empresa que só trabalha com contrato alto, mas assim, eu tenho 50 pessoas na minha equipe, eu tenho uma mega estrutura, eu só gerencio, né? Eu não opero. Aí é uma outra história. Mas isso são pouquíssimas pessoas. Eu quero falar com você, de repente, que está, né, lutando aí num negócio físico, lutando aí numa prestação de serviço, começando a tua carreira, empreendendo também. Quero falar contigo, que acreditou, como eu acreditei. Como fechar contrato high ticket, cara? Fechar um contrato high ticket é uma responsabilidade muito grande. E aí, para a conclusão do vídeo, eu te pergunto, eu tenho 12 mil em 3 contratos. Uau, 5 dígitos, né? Agora, eu sou refém de 3 empresas. A minha vida, muitas das vezes, eu vou ter que priorizar até antes da minha família. Num sábado à tarde, de repente, eu combinei de passar o sábado à tarde com a minha esposa, com meus filhos, mas aquela empresa aconteceu um pepino ali, não tem ninguém para fazer e te chama para fazer. Então, assim, eu tenho 12 mil em 3 contratos. E se eu tivesse 12 mil em 20 contratos de R$ 600 cada um? Qual seria o impacto de eu perder um cliente? Né? E assim, isso eu confesso que isso vem, isso vem no meu coração através de uma pessoa que conversou isso comigo, um empresário aqui da região, um cara que tem negócio há 17 anos aqui. Ele trocou essa ideia comigo inicialmente sobre o número de empresas que eu poderia trabalhar junto, me posicionando para contratos altos, que seria um número muito, muito pequeno. Porque a grande maioria está lutando ali dia após dia, está precisando de soluções com custo-benefício, investimento menor um pouco para dar um retorno, para criar uma consciência. Mas essa questão de ser dependente, e aí vira dependente financeiro e emocional.
essa questão me fez traçar uma nova rota para o meu negócio. Claro, hoje eu atuo como consultor ainda. Eu avalio muito mais agora na hora de ser um consultor de negócios, na parte estratégica, geralmente na parte de marketing e vendas, né? Mas tem empresas aí que não tem nem processos, nem liderança, e a gente tem que intervir, que é um outro assunto bom para a gente falar. Então, eu vim trazer esse questionamento. Eu vim para o YouTube também porque eu meio que assim, eu não consigo, não faz muito sentido para mim criar conteúdos rápidos no Instagram todo dia, aquela coisa toda. E as mensagens meio que aquela copy, sabe? É legal, mas não tem feito muito sentido para mim. O que tem feito mais sentido é trocar uma ideia ao mesmo tempo que reta, né, mais direta, que não seja rasa também. E que ao final desse vídeo, eu te agradeço para você que chegou até o final, você saia pensando sobre, compartilhando também esse pensamento. Não uma certeza, não uma verdade, mas esses lados, né? O 360, não o 180. Olha, aqui você está pegando com a câmera 180. Mas e o que está atrás da câmera? Para uma pessoa que empreende, né? Para uma pessoa que tem pessoas que dependem dela, é fundamental que a gente veja o 360. Então, esse é o objetivo dos vídeos e dos temas também que eu vou trazer. Se você tem algum tema que você gostaria de conversar, trocar uma ideia, comenta aí, tá? Se inscreve, por favor, aí no canal para me ajudar. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.